Bernold, independentemente do seu papel dentro da Fórmula 1, você também observa muito a atual geração, né? E a gente já conversou outras vezes falando, né, de como a diferença de correr quando você competia na Fórmula 1 e agora essa geração. Como que você está vendo esse campeonato, né, esportivamente falando? Quem que você imagina que pode se dar bem desse duelo da McLaren entre o Norris e o Piastri? Quem que você enxerga aí como um futuro campeão? Olha, é difícil falar quem vai ser campeão, sabe? Eu acho que ah, essa próxima corrida vai decidir, vai ser crucial. Eu acho que principalmente para ver se o Max ainda consegue chegar. Se o Max ganhar a corrida, e eu acho que daí ele tá no páreo, porque a McLaren tá errando, sabe? A McLaren às vezes tá sendo muito fair play entre os pilotos e eles estão deixando ponto para o Max. O Max está abocanhando, né? Então, eu acho que. Mas se for para. Acho que o Max está meio longe, mas ele vai precisar de algum erro da McLaren. Mas se eu fosse, digamos, eu acho que o meu favorito. Quem é o favorito? Na minha opinião, acho que é o Piastri. Eu acho que ele está sendo mais constante, mas ele errou agora sim, errou 2 corridas, mas o Norris também errou várias vezes. Então eu acho que o Piastri é mais constante. Eu boto mais fé nele. Bastante ponto em jogo ainda, né? Apesar do gap grande entre o Piastri e o Verstappen nesse momento, né? O australiano 336 pontos, 336 para o Piastri, 314 para o Norris, 273 para o Max Verstappen. Temos ainda 6 etapas com 3 sprints, né? Estados Unidos agora com o Bernold lá entre os comissários, Interlagos e também o GP do Qatar tem corrida sprint. Vai ser intercalado, né? Uma vai ter sprint, a outra não vai ter, a outra vai ter, e assim até o final. Será que dá pro Verstappen chegar? Eu acho difícil, mas depois da pausa de verão, né? Assim, a gente tá vendo um campeonato um pouco diferente. Eu concordo com o Bernold, assim, acho que Norris e Piastri tem chão, trocação para lá e para cá. O Max entrar no jogo, a gente vai saber realmente em 1, 2 corridas se tem ou não. É difícil, mas é o Max, né? Sim. A gente não estaria discutindo se fosse outro. Se fosse outro, a gente tava todo mundo assim, esquece, você tá louco, 60 e tantos pontos, imagina, acabou. É o Max. Quem é tonto de falar assim? O Max tá fora. Meu, o bicho é brabo. Até já que estamos falando dele, Bernold, você citou que ele é na boa em briefing. Esses caras, nem todos sabem disso. Por exemplo, Sebastian Vettel era um cara que tinha muito conhecimento histórico da Fórmula 1. Ele manjava de Fórmula 1, ele reverenciava os caras dos anos 60, 70 e tudo mais. Você com o Max, o fato dele ser filho do Dios, alguma vez conversou com ele mais pessoalmente, assim, ou não? Ele é meio distante nesse sentido, Henrique? Muitas vezes. Sim, não, ele é um dos pilotos que eu mais falo quando eu vou em corrida. E dá pra ver que é um relacionamento assim, sabe, mais tipo que eu conheço ele desde que ele tem 3 anos, ele tinha 3 anos de idade, 3, 4 anos de idade. Então, e ele sabe disso. Então, eu não sabe, não eu tenho um relacionamento com ele assim, não é que eu fico lá batendo papo com ele, mas se eu preciso falar com ele ou ele quer falar comigo, é de um jeito diferente que a gente se chama, sabe? Ele é super, não, ele é, ele é bem humilde, assim, sabe? O Vettel, mesmo que ele sabia tanto, o Vettel era um cara meio chato, sabe? No briefing, assim, não dá para comparar o Max com o Vettel. Essa coisa do Max, assim, a gente tá falando de um animal, né, Henrique? O cara diferente, um cara que vai entrar em todas as discussões de maior e tudo mais, assim, o nível dele é uma coisa absurda. Eu queria que você falasse um pouco sobre a percepção dele e, ao mesmo tempo, ele tem essa característica que alguns campeões, não são todos, mesmo outros, muito campeões não têm esse perfil, meio predador, assim, um cara que não importa quanto vai pra cima, e isso, obviamente, desemboca em comissários. Quanto o nome Max Verstappen cria essa coisa do quando ele tá numa disputa, não tô falando que condiciona a avaliação de vocês, mas
Putz, olha o Max ali de novo. Deixa eu entender. Corrida, race, incidente de corrida ou não, pera, passou do ponto. Como que é essa figura, esse furacão Max Verstappen na perspectiva de um comissário? Felipe, na minha opinião, eu acho que eu dei uma penalização para ele em todas as coisas que eu fui. Eu quase nunca chamo ele lá, porque sim, ele é um predador, sim. Ele é o alfa lá, isso é claro, dá para perceber isso. Mas ele não é sujo. Não é que ele faz isso jogando o outro piloto para fora. Ele tem essa agressividade natural dele, mas ele é um piloto muito, sabe, ele é um piloto limpo. Então, na minha opinião, eu não vejo muito problema nisso. Sabe, eu também, como o Alonso, por exemplo, o Alonso também ele joga duro, mas ele não é sujo, sabe, ele é meio, sabe, ele faz alguma coisa, mas ele não é um piloto sujo assim, ele joga duro, e o Max também. Às vezes você tem mais problema com pilotos que tentam ser Max Verstappen e acabam fazendo um monte de besteira do que com ele mesmo. A minha pergunta que eu tenho, assim, ainda falando do Verstappen, o Henrique, eu costumo dizer aqui, inclusive, que eu acho que a leitura dele de regulamento, daquilo que pode ser feito e que não pode ser feito, talvez seja a melhor do grid, ou dos melhores do grid, e é justamente ao saber disso, ele também vai no limite da regra. É por isso que às vezes se torna tão controverso. Essa leitura está correta, na sua opinião? Sim, eu acho que sim. Eu acho que ele tá num tempo diferente, assim, sabe? Ele tem se você vê uma volta de classificação dele, ele é extremamente limpo com o volante. Na corrida, ele consegue fazer o carro rolar até a freada mais que os outros. Daí ele usa menos gasolina. Aí ele usa menos freio, menos pneu. Então, ele consegue andar mais rápido que os outros, salvando mais o carro do que os outros. E ele guia um carro que aparentemente ninguém consegue guiar tão rápido quanto ele, porque você vê a diferença dele para os companheiros é muito grande. O carro é realmente um carro nervoso, o carro é um jeito que ele consegue guiar, sendo limpo com o volante. Não é que você vê o companheiro dele tentando fazer a volta, mexendo bem mais o volante do que ele. E provavelmente ele está com um acerto mais agressivo do que o companheiro. Então, ele usa, isso como você falou, ele usa o regulamento até o limite que dá. Até ele é muito bom nas freadas, mas, então é difícil, sabe? Na minha opinião, eu penalizei ele uma vez, e foi porque ele freou e não devolveu, freou, passou o Piastri por fora ali na Arábia Saudita esse ano e não tirou o pé, sabe? E não tirou o pé e a gente teve que penalizar ele. Mas se não fosse aquilo, eu nunca tive que chamar ele para fazer nada. Eu também gosto do jeito que ele corre, sabe? Digamos, se você dá uma fechada pro cara e leva ele até a zebra, como ele fez por exemplo, como ele fez com o Norris. Não era eu na largada de Monza, não era eu o comissário lá, mas eu achei aquilo. O cara tá ali, a pista vai fechar, é lógico que você vai sair da pista se você continuar por dentro. Eu aprecio essa agressividade do Max, sabe? Então, para mim, acho uma chance de eu chamar ele para dar uma penalização para ele, eu acho que talvez seja até um pouco menor do que os outros comissários, porque eu, em certo modo, corria agressivo também. Então, eu acho que isso é parte eu acho que é muito importante você, como comissário, não deixar uma corrida acabar a essência, sabe? Tem que ser, corrida nunca existe uma regra? Sim, existe uma regra, mas uma corrida não é nunca preto no branco. Tem sempre o porquê um piloto faz aquilo, tem sempre o porquê o outro fez daquele jeito. Então, isso que é importante, um ex-piloto tá lá. Só que tem uns que vão mais pelo by the book, pelo regulamento, tem outros que vão mais pelo instinto de corrida. E eu trago aqui um recado mais do que especial. Você que curte cashback do supermercado, da loja, de tudo que você gosta de comprar, fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback.
você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$50 em Bitcoin. É isso aí.